Oi, gente, tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho para vocês de como que tem sido a minha experiência tomando o Wegovy, né? Como que tem sido o meu processo de emagrecimento do Wegovy. Vou contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui, né? Para quem quer conhecer um pouquinho da minha história em relação ao emagrecimento. É sempre legal a gente compartilhar um pouquinho das experiências, né? Como é que eu cheguei até esse ponto de tomar o remédio e tudo mais. Como que tem sido a minha experiência, o meu retorno em relação ao remédio, quais foram as outras opções que eu procurei aí. Para deixar registrado também pra mim, porque eu uso aqui o canal do YouTube como uma forma de registrar aí o que tem acontecido na minha vida nos últimos meses, né? Pra futuramente a gente ver ali quanta mudança já não teve, né? Então, vou contar um pouquinho pra vocês assim, bem resumidamente, né? A minha história em relação a ganho de peso, né? Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, do Bernardo, eu engordei mais ou menos 22 quilos na primeira gestação, faz 10 anos. E eu perdi tudo, só que eu nunca voltei pro peso inicial, de fato, né? Porque assim, o meu metabolismo ele mudou. Eu senti uma diferença muito grande no meu metabolismo depois que eu tive a gestação do B. Então, eu pesava uns 55 quilos na época. E quando ele nasceu, eu cheguei a 57, 58, mas eu ficava mesmo em torno de 60 quilos. E com o passar do tempo, foi aumentando o meu ganho de peso. Eu nunca voltei pro peso que eu tinha quando eu engravidei dele. Na gravidez da Luísa, eu ganhei 13 quilos, eu não engordei tanto. Também consegui perder tudo, mas eu tive um ganho muito grande de... Não ganho, né? Mas eu fiquei muito flácida na barriga, que foi o motivo pelo qual eu fiz a abdominoplastia, né? Quando eu fiz a abdominoplastia há um ano e pouquinho atrás, retiraram mais ou menos 1,5 kg de pele, além de corrigir a minha diástase, que ela era muito grande, né? A diástase é o espaço que tem entre os músculos do nosso abdômen, então eu não conseguiria corrigir aquilo com tratamentos estéticos que eu já fazia há muito tempo. Então a única solução seria mesmo fazer a abdominoplastia para corrigir. Durante a cirurgia colocaram uma tela também no meu abdômen para deixar ele mais firme, e não correr o risco dele ficar flácido de novo com muita facilidade, né? E além disso, as orientações médicas que todo médico passa você precisa cuidar da alimentação, você precisa fazer exercício físico, senão não vai adiantar você ter feito a cirurgia, assim como uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, qualquer coisa que você faça que seja pra você emagrecer, se você não se cuidar, você vai ganhar tudo de volta, não tem jeito. E o que aconteceu foi que quando eu fiz a abdominoplastia, eu emagreci bastante também no pós-operatório, e eu cheguei a 63 quilos, se eu não me engano. Só que eu ganhei tudo de volta. Então, mesmo depois da cirurgia, eu inclusive comecei a pesar mais do que o que eu pesava antes da cirurgia. Então, no final do ano passado, eu cheguei a 69 quilos, que foi quando eu fiquei bem frustrada, porque eu tento, na medida do possível, ter uma vida saudável, né? Na medida do possível, eu tento seguir uma alimentação saudável. Eu tenho um estilo de vida saudável em relação a atividades físicas, por exemplo, porque não é uma coisa que eu tenho dificuldade, virou um hábito na minha vida que eu já sigo há muito tempo. Não muito tempo, tipo anos, mas assim, desde antes de engravidar do Bernardo, eu já fazia atividade física. Não fazia do jeito certo, digo, não era uma coisa que eu levava a sério, era uma coisa que eu ia ali pra academia, fazer exercício algumas vezes e não me alimentava direito, mas eu sempre procurei fazer exercício físico há muito tempo. Só que levar a sério mesmo já vai fazer uns 2 anos, 3 anos, né? Só que mesmo assim eu tive muita dificuldade pra seguir em relação à alimentação. Então, o meu problema sempre foi a alimentação. Eu tenho um apego emocional por comer muito grande. E tudo eu desconto na comida, infelizmente. Eu não tenho compulsão alimentar. Não como até passar mal, não como demais. Mas o meu problema, por exemplo, é beliscar muito. Eu tenho aquela necessidade de ficar beliscando. Durante o dia, principalmente à tarde. Tá entediada, vai comer alguma coisa, sabe? Aí eu acabava que eu
comi a primeira coisa que via na frente e não era coisa de dieta. Passei várias vezes em nutricionistas que me passaram alimentação que, inclusive, ia sanar muito esse meu problema de fome de querer mastigar, né? À tarde, principalmente. Só que mesmo assim, eu não conseguia seguir. Não conseguia seguir. Eu fazia a alimentação que a nutricionista passava, mas ainda assim beliscava. Então, eu cheguei a um ponto que foi bem crítico pra mim, emocionalmente, porque eu me esforço muito, faço exercício físico, só que o meu esforço em relação à alimentação não era tão bom. Eu tenho um problema psicológico com a comida, né, em relação a esse apego emocional da comida. Então, eu decidi passar em um endocrinologista no final do ano passado. Eu passei primeiro com um endócrino do convênio que eu tenho do Exército, onde ela me receitou tomar um remédio que chama bupropiona e um outro remédio que, se não me engano, é naproxeno. Só que uma dose que era manipulada de farmácia. A dose mínima, abaixo da mínima, inclusive. Eu mandei fazer o remédio, tomei por 3 meses, mas eu não vi diferença na minha fome em mim. A única coisa que eu senti foi muito mal-estar. Eu tinha muita dor de cabeça, ficava muito enjoada por 3 meses, às vezes do nada eu tinha muita enxaqueca, muita enxaqueca. E eu não tive mudança na minha alimentação, na minha fome, eu digo, né? Eu continuava com vontade de beliscar, eu continuava descontando na comida, então, tipo, o remédio não fez efeito pra mim, não me ajudou do jeito que ele deveria. Então, depois de 3 meses eu parei de tomar o remédio e resolvi passar em uma endócrino particular pra tentar resolver o meu problema de novo. Então, eu passei, fiz exames de sangue. Nesses exames de sangue deram um pouquinho de glicemia alta no meu exame. E mesmo em jejum, ou seja, eu não estava pré-diabética, mas eu já estava chegando perto de ficar pré-diabética, né? O que já é uma coisa preocupante, porque eu estava em jejum, inclusive. E quando eu cheguei na médica, eu fui bem sincera, eu falei que eu já estava tentando há muito tempo pelo caminho difícil, que é tentar ali na alimentação na medida do possível. Não estava 100% empenhada, óbvio. Mas, por exemplo, exercício físico, que é uma coisa que muita gente cobra, eu faço. Mas a minha alimentação eu não conseguia seguir, porque eu realmente descontava na comida em relação a ficar beliscando, comendo mais do que o que eu deveria. Então, eu queria o caminho fácil. Não fui na intenção de tomar o Wegovy, porque eu sei que é caro. Eu sei que é um remédio que é caro, que é um investimento caro. E que não é um investimento que você... é por muitos meses. É um investimento que é caro a curto prazo. Você tem que continuar investindo. E não é uma coisa que vai ser rápida. É uma coisa que vai ser um tratamento. Até porque você fazer o acompanhamento com o endocrinologista para você cuidar desse problema, além de um acompanhamento psicológico, por exemplo, não é uma coisa de 1 mês e você para de tomar. Você tem que fazer um acompanhamento, é um tratamento que você faz. Porque esse problema de fome emocional é um tratamento que a gente tem que fazer pra gente trabalhar isso na gente, né? Então, eu não tinha a intenção de tomar a caneta, né? Só que a médica me indicou um remédio que eu poderia mandar manipular, onde eu teria uma perda de gordura através das fezes, além de tomar um outro remédio que eu tomaria pro meu problema psicológico, ou seja, ele atuaria na minha fome emocional, e esse remédio atuaria na perda de gordura através das fezes, e eu também tomaria um outro remédio por conta da pré-diabetes, para baixar o índice glicêmico, né? Eu não sei explicar direitinho em relação a essa parte da pré-diabetes. Só que eu fiquei meio assim, porque o remédio que eu tomaria pra perder a gordura nas fezes, ele me deixaria com diarreia. Então, assim, era bem perto da época do Natal. Se eu tomasse o remédio antes da ceia, eu passaria mal. Então ela falou, diz que você acha que você vai comer muito, você vai comer muita coisa gordurosa, não é o ideal você tomar o remédio, porque você vai ter diarreia e vai ser aquela diarreia que você não consegue nem segurar. Já fiquei assustada por aí. E outra, eu não queria ficar tendo diarreia, né? Ninguém quer. Por mais que eu esteja em casa, não quero ficar tendo diarreia, é uma coisa que é muito horrível. Enfim. Então, conversando com o Luiz, a gente optou por fazer o tratamento da caneta. Inicialmente, a minha caneta, a primeira caneta, durou 2 meses e meio, porque eu comecei com uma dose pequena. Cada pessoa é de um jeito, então você precisa fazer o acompanhamento médico em relação a esse remédio. Por mais que, se eu não me engano, ele não vende com receita, não precisa da receita.
Mas é perigoso. Tem gente que morre, tem gente que não pode tomar. Então, assim, eu estou contando a minha experiência com base no meu acompanhamento médico que eu estou fazendo. Inclusive, desde quando eu comecei o tratamento, faz 3 meses que eu comecei o tratamento, eu não aumentei a dose depois do primeiro mês. As duas primeiras semanas eu fiquei com uma dose mínima e depois eu aumentei a dose e continuo na mesma dose. Então, eu estou na segunda caneta. Pra quem não sabe o que é o Wegovy, é semaglutida, que é o mesmo remédio do Ozempic. Então, Ozempic e o Wegovy é o mesmo remédio. A diferença é que as canetas têm dosagens diferentes. Então, o meu é uma dosagem diferente do Ozempic, mas o remédio é o mesmo, o fabricante é o mesmo. A única coisa que muda são as dosagens que vem na caneta. Então, o médico também que vai te indicar qual que é o melhor você comprar, se é o Ozempic ou se é o Wegovy. No meu caso, foi o Wegovy. Por conta da quantidade de remédio que eu vou tomar, da quantidade de cliques, né? E por conta do tempo que vai durar. Eu acho que o Ozempic deve durar menos. Então, o gasto seria maior, que a pessoa teria que investir ali no remédio todos os meses ou todo mês, né? Não sei, depende também da quantidade que você vai tomar. E quando eu comecei a tomar o remédio, eu tava pesando 69,600, que foi em dezembro. E hoje eu estou pesando 64 quilos. A minha meta é chegar pelo menos a 60 pra começar, porque não quero ficar super magra, mas eu sei que 60 também não é o ideal pro meu tamanho. Eu tenho 1,62, eu sou pequena, então eu estava com 70 quilos quase, eu tava bem acima do peso, e por conta da abdominoplastia, eu ganho gordura em outras áreas do corpo, na parte de cima do abdômen, por exemplo, porque na parte de baixo, onde foi feita a cirurgia, não tem como acumular gordura mais ali, então só fica em cima. Fica estranho. E sem contar que não é saudável, né? Minha gordura visceral tá lá nas alturas, então é uma coisa que eu preciso tratar porque não faz bem. Eu tava com 39% de gordura na minha bioimpedância. É muito pra uma mulher, é muito pra uma pessoa ter tudo isso de gordura dentro do corpo, então eu preciso reduzir esse índice de gordura. Ali um saudável, que quando a gente vê uma pessoa que se cuida, que faz academia, tem gente que tem 15% de gordura, 20% de gordura. Eu só espero sair desse número horrível, que é 39%. Eu não fiz a mais bioimpedância desde dezembro, então não sei com quanto eu tô depois desse emagrecimento. Sobre os meus efeitos colaterais em relação ao remédio, porque é meio assustador quando você começa a ver os relatos das pessoas na internet. Tem muito relato das pessoas contando que tem gente que vomita muito, tem gente que fica rotando muito, principalmente com o Ozempic, né? Tem gente que tem diarreia. Os meus efeitos colaterais, inicialmente eu não tive. Quando eu comecei a ter, que foi quando aumentou, que foi depois de um mês e pouquinho, constipação, ou seja, dificuldade pra ir no banheiro, e quando vai, não consegue fazer de forma efetiva, né? Não consegue ir no banheiro de forma efetiva como normalmente iria. Enjoo, às vezes, quando eu como coisas muito gordurosas. Por exemplo, se eu como uma coisa que me influenciou muito, que eu guardei isso na memória, eu fiquei traumatizada. Esses dias a gente saiu pra comer e eu comi uma parmegiana. Eu não consegui comer a parmegiana inteira, a comida inteira, porque eu já não aguento mais comer como eu comia antes. Mas eu passei muito mal depois. Eu fiquei muito enjoada, com muita ânsia. É um enjoo o mesmo enjoo que eu sentia quando eu tava grávida da Luísa nos primeiros meses, né? Eu sentia um enjoo, não era nojo da comida, tipo, a comida tá nojenta, mas era um nojo que eu sentia dentro de mim, não sei explicar, gente, não sei explicar como que é essa ânsia que eu sinto. Mas é isso que eu sinto quando eu tenho os efeitos colaterais. Normalmente eu tenho efeito colateral perto dos dias que eu tomei o remédio, porque o remédio, eu já tinha notado, antes mesmo de ver uma médica falando sobre isso, eu já tinha notado que nos primeiros dias, depois que eu tomo a dose do remédio, eu sinto muito menos fome e sinto os efeitos colaterais. Fico enjoada, fico com ânsia, se eu tento comer mais do que o que eu já estou satisfeita. Porque assim, eu começo a comer, dou 2, 3 garfadas na comida e simplesmente não quero comer mais. É como se eu já estivesse muito, muito cheia. E isso é efeito do remédio. Só que ele atinge o pico dele nos 3 primeiros dias depois que você tomou. Então, por exemplo, essa médica inclusive indicou que pessoas que comem muito no final de semana, que acabam saindo muito da dieta no final de semana, ela indica que essas pessoas tomem o remédio na quinta ou na sexta, porque aí o remédio vai atingir o pico logo no final de semana e o risco de você jogar todo o seu trabalho por água abaixo vai ser bem menor.
Então, eu não tinha visto sobre isso. Eu comecei a tomar o remédio num dia aleatório e aí acabou que ficou toda quinta-feira de tomar, né, as doses do remédio. E aí calhou de pegar sempre no final de semana. Então, no sábado e no domingo são dias que eu não como tanto. São dias que eu não sinto tanta fome, inclusive ontem mesmo, hoje é segunda, né, que eu tô gravando esse vídeo. Ontem mesmo a gente saiu pra almoçar, de manhã eu tomei um café bem rápido, porque a gente foi pra igreja, e aí na hora do almoço a gente almoçou. Não comi assim muito como eu comeria antigamente. Comi, fiquei satisfeita, só que eu não senti mais fome o resto do dia. E aí à noite, fazendo as coisas pra preparo da comida ali da semana, belisquei um pouquinho de frango, belisquei ali um macarrão ou outro que eu dei para as crianças e pro Luiz, mas não sentei e comi efetivamente. Só que hoje de manhã eu não tava com fome ainda, inclusive é muito difícil eu ter fome, eu demoro muito para ter fome hoje, mas eu não tive força para fazer exercício, por exemplo. Eu passei numa nutricionista onde ela indicou que eu coma, por exemplo, um pré-treino, uma banana com aveia. Só que hoje eu não queria comer. Esse que é o mais difícil do remédio, né? A gente fala sobre os benefícios, que é você emagrecer muito rápido, por exemplo, emagrecer. Mas o que a gente tem que se policiar é que você perde totalmente a vontade de comer ali, aquela vontade de ficar comendo o tempo inteiro, só que você acaba perdendo músculo junto. Então, por exemplo, eu me esforço muito na academia, tô comendo proteína, na medida do possível sem passar mal. Só que se eu não me policiar pra me alimentar, eu vou emagrecer perdendo músculo, que não é o que a gente quer. A gente faz exercício exatamente pra gente ganhar músculo, né? Essa é a intenção principal. Então, você tem que sempre ficar se lembrando de comer. Hoje, inclusive, eu falei pro Luiz, olha, no dia que eu falar pra você não quero jantar, me obriga a jantar. Você tem que jantar porque amanhã você vai fazer exercício, você precisa comer direito. Porque senão eu não tenho força, eu não tenho reserva energética, fico passando mal. Quando eu sinto fome, o momento que eu sinto a fome, que a fome bate realmente, já é a hora que eu tô passando mal. Isso foi o que eu notei e o que eu tenho que sempre me policiar. Que é tipo assim, já tô um bom tempo sem comer, e aí eu começo a ficar fraca, eu começo a ficar com o coração acelerado, começo a ficar com palpitação, com o coração acelerado, começo a ficar com a vista escura. Então, são esses momentos que eu vejo que, tipo assim, nossa, eu já devia ter comido. Aí quando eu vou comer, eu começo a passar mal enquanto tô comendo, porque eu demorei muito tempo pra comer. É muito louco você aprender a administrar o remédio e ser mais organizada em relação... Gente, passou um mosquito aqui enquanto eu tava falando. O mosquito quer participar do vídeo. Mas é muito complicado você conseguir administrar essa parte quando você não sente fome. E eu que sou uma pessoa que sempre fui acostumada a comer muito e sempre comer, ser muito apegada à comida, que foi isso que eu falei, o meu apego emocional à comida, é estranho eu desapegar da comida assim, do jeito que tem sido. Tanto que às vezes eu não quero comer e esqueço que eu tenho outras pessoas aqui que vão comer, por exemplo, meus filhos, o Luiz. Então eu tenho que, no começo não tô com fome, mas tipo assim, é meio-dia, eu tenho que fazer comida pras crianças, por exemplo, sabe? Então, é uma coisa que é bem difícil de você administrar. Eu fico feliz que eu não perdi peso tão rápido quanto algumas pessoas perdem. Mas você só perdeu 5 quilos em 3 meses? Bom, como eu tenho uma propensão a ter a flacidez no corpo em geral, porque, por exemplo, eu tenho flacidez no braço, eu tenho flacidez na perna, que não são lugares que eu operei. Então, eu até acho melhor eu ter perdido e estar perdendo o peso aos poucos do que perder de uma vez, porque assim eu não fico flácida e vou ganhando músculo para fazer aquela substituição ali da gordura pro músculo, né? Então, eu acho que é bom eu estar perdendo assim, devagarzinho, aos poucos, né? Eu acredito que daqui a alguns meses eu volte com algum vídeo para fazer esse acompanhamento de como que tem sido essa jornada aí com o Wegovy. Não pretendo tomar o remédio por muito tempo, nunca fui muito fã dessa ideia de tomar remédios por muito tempo. Esse foi um dos motivos que eu não quis tomar os remédios manipulados, porque um deles era psiquiátrico, então eu teria que fazer um acompanhamento psiquiátrico, que seria um processo aí de 2, 3 anos, não seria um processo tão rápido quanto no caso do Wegovy, né, que você conseguir desmamar é mais fácil, mas aí a pessoa tem que estar com a cabeça boa, tem que estar ali regradinha de que ela não pode voltar, porque as chances de você ter um efeito rebote e engordar tudo que você perdeu, e além de tudo engordar mais, é muito grande. Então eu sei que esse é um trabalho tanto psicológico quanto do remédio comigo. O remédio não faz milagre, o remédio ele tira a fome, dá uma sensação de saciedade por mais tempo, só que ele não faz milagre sozinho. Então eu sei que eu tenho que tratar esse meu problema
emocional com a comida e parar de ligar tudo à comida, né? A comida, ela é pra nutrir a gente, é pra momentos bons, é pra gente desfrutar ali de várias experiências, mas ela não é o foco de tudo, né? Então, eu consigo ver isso com mais clareza hoje com o remédio, porque o remédio me ajuda muito nisso. Bom, e pra finalizar, gente, eu me propus também a entrar na quaresma, né, esse ano. Tô contando porque é uma coisa que faz diferença também na minha alimentação, né? Então eu estou atualmente há 19 dias sem comer carne, só comendo frango e peixe. Já enjoei de peixe, porque eu também não sou muito fã de peixe, vou ser sincera. Eu gosto mais de frango e carne. Estou sentindo muita falta de carne, mas tenho seguido aí o propósito e também estou numa promessa de ficar sem doce. Já faz 37 dias que eu estou sem doce, sem açúcar, na verdade, né? E sigo nesse propósito também, ficarei até a Páscoa sem ambos, né? Sem carne, sem doce. Não sei como é que vai ser a minha experiência depois, quando eu puder começar a comer doce de novo. Foi muito estranho, porque eu achei que seria muito difícil na questão do doce, e eu acho que o da carne tá sendo mais difícil do que o do doce, mas tá sendo muito fácil. Então eu acho que isso vai ser muito bom pra mim depois desse processo, quando eu puder começar a comer o doce de novo, a saber me controlar mais em relação a essa necessidade de comer doce. Nunca fiz isso na minha vida, primeira vez, e tem sido muito diferente, mas tem aquela sensação de, nossa, eu consigo, finalmente eu consigo. Tem um propósito maior que acabou me forçando ali, me deixando ali mais empenhada em seguir, né, certinho. E tem dado certo, graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero em breve voltar, né, com um vídeo novo, contando como é que foi a minha experiência aí nesse processo, cortando isso e do meu processo de emagrecimento. E como é que vai estar em que fase eu estarei nesse processo de emagrecimento. Mas eu quis compartilhar um pouquinho de como que tem sido a minha experiência. E é isso, gente. Espero que não tenha ficado muito longo o vídeo. Eu não quis fazer um vídeo muito longo, mas eu acho que vai ficar um pouquinho longo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem coisas que queiram compartilhar comigo, eu estou totalmente aberta, porque as pessoas que tomam esse remédio, quanto mais experiências você lê, quanto mais você conversa com outras pessoas, é bom que você não se sente sozinho. E cada caso é um caso, mas é bom que a gente se sente numa comunidade ali, né, de pessoas todas se apoiando para um bem único, que é se sentir bem com o seu corpo e ter saúde, né? Então, principalmente ter saúde, porque infelizmente a obesidade não é uma coisa saudável. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta para me ajudar. E muito obrigada. Um beijo.